A garota dos sonhos de um homem é sequestrada e ele transforma sua incapacidade de sentir dor em uma vantagem inesperada enquanto luta contra os bandidos para poder resgatá-la. E esse é o Novocaine de 2025. Fala pessoal, meu nome é Juan e sejam bem-vindos ao Nerd Cine. Hoje eu vou falar um pouco sobre Novocaine, que foi um filme dirigido por Dan Burke e Robert Olsen, e que mostra Nathan Kane, interpretado pelo Jack Quaid, o Hugh de The Boys, que ele é um subgerente num banco e ele tem um trabalho monótono e que com o passar do tempo ele acaba gostando de uma nova funcionária, a Sherry, e quando eu vi ela no filme eu fiquei, cara, eu já vi essa atriz em algum lugar, mas eu não estava conseguindo lembrar, e quando eu vi o nome dela nos créditos, eu vi lá Amber Midthunder, e daí eu lembrei que ela fez Predador a Caçada. E ele tá afim dela, mas ele tem medo de chamar ela para fazer qualquer coisa, e um dia eles se trombam lá na hora de café do banco, e acaba tendo um acidente, ela derruba o café quente na mão dele. E ela fica chateada com a situação e acaba chamando ele para sair. Ele reluta um pouco, mas depois ele aceita. E eu não tinha visto nada desse filme, então eu não sabia que gênero de filme ele seguia. E nesse começo ele parece ser aquele tipo de comédia romântica, tipo Sessão da Tarde ou da Netflix da vida. E essa parte romântica ela acaba fundando essa motivação para o que vai acontecer depois, né? E depois eles se conhecerem, o filme acaba mudando um pouco de gênero e vai se tornando esse filme de ação e comédia. E provavelmente você deve estar pensando, cara, mas isso aí sai a todo momento, isso é um tipo de filme desse. E a maioria das vezes eles são muito mal feitos, as piadas não encaixam e a ação é ruim. O que acaba sendo o contrário aqui, porque tudo é bem feito e eles conseguem encaixar muito bem essa parte cômica com a ação. Até porque o Jack Quaid, ele tem esse timing cômico muito bom, e ele já mostrou isso em The Boys. Dá até pra falar que a personalidade dele é muito parecida com a do Hugh de The Boys nesse filme aqui também. E ele acaba sendo um filme diferente porque, pelo simples fator de o Nathan, ele tem essa doença genética rara que se chama SIPA e que faz com que ele não sinta dor e algumas outras sensações. E no começo mostra que ele tem um cronômetro porque ele não sente as coisas básicas e principalmente a dor. Ele tem que ficar se checando para ver se ele não tem algum corte ou se está tendo alguma hemorragia, e de tempo em tempo esse cronômetro do relógio dele apita para ele fazer esse cheque. O que acaba sendo um grande diferencial do filme, porque dá para fazer muita invencionice com esse tipo com o que eles têm aqui, né? Isso me lembrou até um pouco um episódio de House, que tem uma menina que ela tinha essa mesma doença e que ela fica debatendo com o House um monte de coisa lá, e eu achei esse episódio muito bom, né? Mas voltando para o assunto do filme, o legal aqui é que ele é um filme que não se leva a sério e ele é bem descontraído. E ele é simples e direto ao ponto, porque o Nathan ele gosta da Sherry e a Sherry chama ele para sair, eles acabam se conhecendo ali, gostando um do outro. E num dia depois acontece o assalto no banco onde eles trabalhavam. A Sherry ela é pega como refém. E daí depois disso o filme sai dessa parte de comédia romântica e vai se tornar esse filme de ação daqui para frente, mostrando ele tentando salvar ela. Outra coisa que eu acho legal desse filme é que em nenhum momento ele fica tentando colocar ele como se ele fosse um super-herói, um cara que sabe de tudo, sabe brigar e que ele não tem medo de nada, como na maioria dos filmes de ação. Ou seja, ele não é um John Wick, ele não é um Jason Statham, que em todos os filmes dele ele é o mesmo cara que tem aquela feição de cara de bunda e que sempre se acha o cara que vai acabar com todo mundo sozinho ali. Ele sabe que ele não é isso e ele vai assim mesmo porque ele quer salvar a Cherry. E a partir daí o filme começa a trabalhar e mostrar para que veio, né? E como eu falei, o diferencial desse filme é essa condição que ele tem, dele não se sentir dor, e os realizadores eles tiram boas ideias disso. Então, como ele não sente dor, ele acaba fazendo muita coisa que as pessoas comuns não fariam e que várias vezes gera muito desconforto, mas que também tem aquele misto de comédia, porque acaba ficando engraçado pelas coisas que o personagem acaba falando. Que, aliás, é uma coisa surpreendente nesse filme, que ele é bem gráfico, então tem muita sanguinolência, muita tripa voando. E outra coisa que eles deixam bem explícita no filme é que a condição dele só não faz ele sentir dor, mas ele tem os efeitos colaterais das coisas que acontecem. Então,
Se ele sofre um corte e ele não vê e deixa o sangue vazar ali, ele pode tomar hemorragia e morrer por causa disso. Então o filme acaba mostrando que, por mais que ele não sinta dor, ele não é um super-homem, ele ainda é muito vulnerável. E o filme lá por 50 minutos ele acaba mostrando que tem um plot twistzinho e até que é legal, mas que se você já está acostumado a assistir esse tipo de filme, talvez você consiga pegar logo de cara. E talvez uma das poucas coisas que eu não gostei do filme é a parte final dele, onde tem algumas falhazinhas ali e você tem que ter uma suspensão de descrença um pouco maior do que a do resto do filme, mesmo com toda essa loucuragem que o filme proporciona. Porque quando a polícia chega ali e vai prender os caras que sequestraram a menina, eles algemam todo mundo que nem precisava, nem tinha necessidade, mas ele deixa o bandido principal ali sem algema nenhuma, deitado no chão, e o cara simplesmente levanta, sai atirando em todo mundo e consegue fugir. E o filme acaba se estendendo por mais uns 15, 20 minutos, o que talvez não fosse necessário. Mas no geral, Novo Kane é um filme de ação e comédia que ele vai muito bem na ação e também consegue tirar muitas piadas boas e cenas engraçadas na parte da comédia, com o bom time cômico do Jack Quaid, e que é um filme que ele é simples, direto ao ponto e que não tem nada de muito complicado na trama. O que nesse caso é um ponto positivo. E que por mais que ele tenha uma narrativa muito simples, ele não deixa de ser um filme muito bem feito e executado em tudo que ele quer fazer. Mas essa é só a minha opinião. Então, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir a Nerdcine nas redes sociais. Até a próxima aí, valeu!